Bom, a fonêmica, ela possui 4 premissas básicas. E estas premissas são as seguintes. Premissa número 1. Os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Então eu vou tratar um pouco mais sobre isso depois que eu mencionar as próximas. Segunda premissa, os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos. Os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente simétricos. Terceira premissa, os sons tendem a flutuar. E quarta e última premissa, sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos. Bom, então a primeira premissa da fonêmica, os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Segundo o livro texto base que eu utilizo aqui no canal para aprender um pouco sobre fonética e fonologia, diz o seguinte: interpreta-se a fala como um contínuo. Interpretando-se a fala como um contínuo, ou seja, ela está ocorrendo de maneira contínua, não pausada, observamos que os sons sofrem alterações dependendo do ambiente em que se encontram. Então, se observar a fala de uma forma contínua, os sons eles estão sempre sofrendo alterações. O ambiente, ou também chamado de contexto, é o que precede ou segue um determinado segmento consonantal ou vocálico. Então, aqui observando a alteração que os sons sofrem na fala contínua, tanto do segmento consonantal das consoantes, como dos segmentos vocálicos, ou segmento vocálico. Os ambientes, ou o contexto, que mais frequentemente causam alteração na cadeia sonora, ou seja, na fala contínua, por isso que é fonêmica, né, premissas da fonêmica na fala contínua, nos seus segmentos, alteração na cadeia sonora são. Então, os ambientes ou contextos que mais frequentemente causam alteração na cadeia sonora são ambientes ou contextos propícios à modificação dos segmentos. Então, vamos ver esses ambientes. O primeiro deles são os sons vizinhos. Então, os sons vizinhos, tanto aqueles que são precedentes como os seguintes a um segmento vocálico ou consonantal, causa alteração na cadeia sonora. Segunda situação, fronteiras de sílabas, morfemas, palavras e sentenças. Então, também neste tipo de ambiente, ou seja, numa fronteira de sílaba, num morfema ou palavras e sentenças, ocorre também, é possível ou é um ambiente propício à modificação de segmentos ou alteração na cadeia sonora. E por fim, a posição do som em relação ao acento. Bom, então estes são os ambientes que no livro que eu estou utilizando são mencionados. O livro texto base que eu utilizo é este aqui, Thaís Cristófaro e Silva, Fonética e Fonologia, que foi uma disciplina que eu já tive na Faculdade de Letras, sobre fonética e fonologia, né, que é o primeiro nível da linguística, do eixo linguístico da Faculdade de Letras. E estou construindo essa playlist que está me ajudando a compreender melhor esses conceitos. Então, as premissas da fonêmica são essas. A primeira premissa, os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. Bom, existe toda uma transcrição de como se fazer essa análise, observando essa primeira premissa, né? E eu acho que isso eu não sei se vou mencionar no vídeo de hoje, quero que esse vídeo seja bem curto, apenas mencionando mesmo estes ambientes. Também tem a questão da nasalidade, e isso eu vou deixar mais adiante para os próximos vídeos. Então, só para finalizar o vídeo, como a título de exemplo, né? Então, alguém que entende de fonética e fonologia é capaz de transcrever, descrever a fala humana. Então, inclusive, esse é um dos objetivos centrais da fonêmica, fornecer aos seus usuários os instrumentos que possibilitem a quem estiver fazendo uso dessa ferramenta converter a linguagem oral num código escrito. Então, se está observando que está ocorrendo uma modificação em determinado ambiente, então faça a transcrição disso, né? E aí a transcrição, existe toda uma linguagem própria para essa transcrição. Então, aquilo que representa contexto intervocálico, representa início de palavra, representa final de palavra, limite de morfema ou limite de sílaba. Existe uma transcrição específica, mas não vou tratar sobre isso no vídeo. Hoje, só quis mesmo revisar e repassar e regravar esta premissa número 1, que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram na cadeia sonora, seja por sons vizinhos, seja por fronteira de sílaba, morfema, palavra ou sentença, ou então a posição do som em relação ao acento. No próximo vídeo continuamos a partir daqui.
tem uma playlist aqui no canal sobre fonética e fonologia que eu gravo toda segunda-feira de linguística, né? Valeu!